Ontem à noite, a Veja publicou 11 trechos de gravações do Mauro Cid. Ao que tudo indica, essas gravações foram feitas por intermédio de áudios do WhatsApp. A gente não sabe quem era a pessoa que estava do outro lado no momento dessa conversa. Foram publicados apenas os áudios do Mauro Cid. É claro que nós temos que falar que a Veja é um veículo de direita, a gente tem que dizer que essa gravação ela chega no momento em que favorece muito o Bolsonaro. Na verdade, é somente o Bolsonaro que é favorecido nessa gravação, e muitas coisas de ontem até agora de manhã aconteceram para que as pessoas pudessem de todas as formas utilizar esses áudios para, especialmente a extrema-direita brasileira, os bolsonaristas eles são assim, né? Eles utilizam esses áudios, estão utilizando esses áudios para descredibilizar a ação do Alexandre de Moraes, para falar, mais uma vez, palavras contra o STF, para dizer que tudo que está acontecendo no entorno dessas investigações com relação ao golpe de Estado, com relação à falsificação de carteiras de vacinação, esses crimes relacionados a joias, a fake news, todas essas questões ligadas ao Bolsonaro, que mais cedo ou mais tarde vão levar o Bolsonaro para a cadeia. Agora, a ideia é descredibilizar. É dizer que nada disso vale, nada disso é importante. Eu vou trazer o áudio aqui só para você vamos dizer, se inteirar, né? Porque eu acredito até que você já tenha ouvido esse áudio. Esses áudios, né? Que são 11. Mas logo depois desses áudios eu vou trazer 7 pontos muito importantes que estão sendo os principais pontos colocados nas redes sociais, pela imprensa, para tentar de alguma forma desmistificar uma série de questões ligadas não só aos áudios especificamente, como as consequências desses áudios. Vamos primeiro trazer esse material aqui do Mauro Cid, esses áudios que foram vazados pela revista Veja, e a gente volta com esses 7 pontos principais. Só lembrando, né? Dê o like no vídeo. Tô só lembrando, dê o like no vídeo. E a gente fala isso porque a gente precisa, né? Se precisasse do like, a gente não pediria. E se inscreva no canal. Lembrando mais uma vez, se inscreva aqui no canal. Faça esse favor pra gente, dê essa moral aqui pro nosso trabalho. Daqui a pouquinho no final do vídeo aquele recado para você trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar, é só no final do vídeo. Agora eu vou trazer para você esses áudios que foram vazados do Mauro Cid, olha só. Queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não adianta, você pode falar o que você quiser. Eu vi isso falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu sentia, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. Quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai
filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fodida fui eu. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Bom, então como você está vendo, o Mauro Cid está demonstrando estar um pouco revoltado com essa situação toda, né? Ele diz que o Bolsonaro ficou rico, que muitos vão se eleger facilmente, mas que ele é o principal prejudicado nessa história toda, perdeu a carreira, a família dele está muito complicada. Então, de certa forma, ele traz um desabafo. É um desabafo. Inclusive foi exatamente nesses termos que a própria defesa do Mauro Cid apresentou a primeira reação a esse vazamento. E tem uma questão, enquanto você assiste esse vídeo, muito provavelmente o Mauro Cid está de frente para o juiz instrutor do caso, o instrutor da delação do Mauro Cid, que faz parte do gabinete do Alexandre de Moraes e com certeza vai ter que responder muitas coisas que ficaram no ar a respeito de tudo isso. Inclusive ele vai ter que dizer com quem que ele estava conversando. Com quem foi essa conversa, qual foi o contexto dessa conversa e tudo mais. E eu vou trazer para você os 7 pontos principais que estão sendo ditos a respeito desses áudios. O primeiro ponto é: o Cid fez isso de propósito. E de fato, é estranho a gente pensar que o Cid iria, nessa altura do campeonato, simplesmente abandonar de vez o Bolsonaro. Então ele fala, bom, deixa eu divulgar um áudio aqui de um desabafo e tentar de alguma forma mostrar para o Bolsonaro, para os bolsonaristas, que eu não tinha outra alternativa que não fosse fazer a delação. Então, em alguns momentos ali, a gente até pensa que ele está se justificando também pela delação, porque ele traiu. A verdade é que ele traiu o Bolsonaro. Mas por que eu acho muito difícil que ele tenha feito isso de propósito? Primeiro, porque a delação dele pode não ter se perdido por completo, né? Ele pode não ter perdido a delação, mas de certa forma já está garantido que a delação, da forma como está, essa negociação que ele fez com o judiciário, não vai continuar como está. Alguma coisa vai ser modificada ali, sendo que o pior que pode acontecer é ele voltar para a cadeia, e existe essa possibilidade dele voltar para a cadeia. Não é só isso. Essa situação toda de negociação que está envolvendo ali traz o pai dele como personagem e a esposa também. E a divulgação desses áudios pode levar o pai dele para a cadeia, pode levar a esposa dele para a cadeia. A esposa dele não está só envolvida com as questões de falsificação das carteiras de vacinação, das cadernetas de vacinação. Ela também teve uma conversa com a filha do Vilas Boas, com uma conversa completamente golpista. Então ele está colocando em risco o pai, a esposa e a si mesmo. Então dificilmente isso foi de propósito, como estão dizendo aí. Uma outra questão, que é o ponto número 2, a Polícia Federal tem a sua própria narrativa. Então ele diz, olha, o que eu for falar ali não interessa, a Polícia Federal tem a sua própria narrativa. E aqui nós temos que destacar uma questão importantíssima, tá? A Polícia Federal, ela desenvolveu uma série de investigações para além das falas do Mauro Cid. O Mauro, inclusive, o Cid, ele teve que voltar para refazer a delação dele, porque a Polícia Federal, por intermédio das investigações, ela chegou a uma série de outros elementos que não tinham sido ditos para o Mauro Cid. Então não é uma questão de que a polícia tem a sua própria narrativa e coisas assim. É que, na verdade, a polícia fez uma série de investigações e essas investigações deixaram ele numa situação em que não tem como ele mentir. Então, quando ele tenta, de alguma forma, usar subterfúgios para fugir daquilo que está exposto, ele é confrontado com a verdade. Então, nesse ponto também está dizendo que principalmente os bolsonaristas defendem muito, aqui existe uma inverdade muito grande, porque a gente tem que levar em consideração que existem dados concretos que mostram claramente uma série de questões que foram desenvolvidas ao longo dessa investigação. Ponto número 3 é: o Cid vai perder benefícios da delação. Isso daqui é muito provável. Não é uma certeza, daqui a pouco a gente vai saber isso, mas existe a possibilidade sim dele perder todos os benefícios, voltar a ser preso,
ou perder parte desses benefícios, como, por exemplo, aquela situação de defesa, como eu disse, do pai e da esposa. E talvez voltar para um regime prisional diferente do que ele está. Então existe sim essa possibilidade. Ponto número 4. O Cid vai dizer o que não sabe, né? Ele está dizendo lá, eu fui obrigado a dizer o que eu não sabia. E aí algumas pessoas estão dizendo, mas será que o Cid inventou coisas, já que ele foi forçado a dizer o que ele não sabia? E aqui realmente não existe essa possibilidade, porque inventar coisas faria com que a situação piorasse muito para ele. Então, quando ele diz que foi obrigado a dizer o que não sabe, é que, obviamente, a Polícia Federal ela teve um depoimento gigante, né? Ele fez um depoimento de muitas horas lá, e a Polícia Federal vai perguntar muitas coisas. Algumas delas, de fato, pode ser que ele não saiba, mas faz parte da investigação. Agora, não significa, como está sendo dito, que ele inventou coisas. Significa que foi forçado a falar o máximo, foi tentado tirar dele o máximo que poderia ser tirado. Existe essa questão. O ponto número 5, o Bolsonaro se encontra em reservado com Alexandre de Moraes. Desses áudios todos que foram divulgados pelo Cid, né, que não foi pelo Cid, né, pela revista Veja, os áudios do Cid, há um momento em que ele quer incriminar o Alexandre de Moraes. Aliás, ele tenta incriminar o Alexandre de Moraes o tempo todo. E ter uma conversa em reservado com o presidente da República não se constitui num crime. Na verdade, nós tivemos outros ministros do STF que tiveram reuniões com o Bolsonaro. O próprio Dias Toffoli, por exemplo, e vários outros. Então não há um problema nessa situação. E eles estão querendo dizer, então se o Alexandre de Moraes e o Cid tenta mais ou menos dar a entender isso, se o Alexandre ele se reuniu com o Bolsonaro, então teve ali uma situação, digamos assim, de conspiração contra, de tentar incriminar o próprio Mauro Cid e outros do Exército, e o Alexandre estaria poupando o Bolsonaro. De certa forma, isso não é verdade também, porque tudo aquilo que está sendo levantado até agora aponta para o Bolsonaro ser apontado como um criminoso, aponta para crimes do Bolsonaro. Então, também não faz muito sentido dizer que eu estou colocando vários pontos aqui, tanto de levantamentos da esquerda, pessoal progressista, como pessoal bolsonarista. Então, estou levantando algumas questões aqui que são os assuntos mais importantes que estão sendo abordados agora nas redes sociais, principalmente. Ponto número 6. O Alexandre de Moraes é a lei, como ele disse. Ele prende e solta quando quiser. Então, com esse áudio, o Mauro Cid, ele dá uma exagerada, vamos colocar assim. Ele coloca tintas mais fortes nessa atuação do Alexandre de Moraes. E aqui é muito importante. Nós temos hoje um levante, nós temos uma movimentação contra a Polícia Federal, especialmente por parte dos bolsonaristas. Mas a Polícia Federal, ela está extremamente técnica nessa questão, e eles estão levantando documentos que são muito consistentes. Então, por exemplo, eles foram até a impressora que fez a impressão do documento, né, de vacinação do Bolsonaro, e descobriram que essa impressora estava no local X, que era aquela impressora, conseguiram provar isso. Então esse tipo de levantamento de prova minucioso não dá margem para simplesmente dizer, faz o que quer. Não, faz aquilo que está dentro da lei mediante as evidências. E as evidências são inúmeras. É importante você entender que são muitas questões envolvidas e não é simplesmente uma fala ou um desejo ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, a fala do Cid nesse áudio, ela dá a entender isso, mas não é isso não. É, na verdade, uma investigação muito séria a respeito. E o ponto número 7 é um ponto muito importante, traz uma informação de agora para você, é que esses áudios do Mauro Cid, eles fazem parte de uma articulação do Bolsonaro para que essa armação toda
pudesse fazer com que o comandante da Marinha, o Almir Garnier, pudesse fazer a sua delação. Nós estamos aqui já falando há um tempo que existe uma tentativa de mudança aqui, meio que uma virada de mesa nessa situação toda. E o Garnier ele já se colocou à disposição para fazer uma delação, ele tinha ficado em silêncio quando ele foi convocado para falar, e a ideia agora é tentar mudar essa situação e trazer agora uma forma de descredibilizar o Mauro Cid. E aí o Garnier seria então, ele é o ex-comandante da Marinha, aquele sujeito que, inclusive, né, nós tivemos aquela situação daqueles veículos lá, soltando fumaça, num dia que estava tendo uma votação importante lá no Congresso, aí colocaram aqueles veículos lá passando em Brasília, soltando fumaça, na frente lá da Praça dos Três Poderes, e esse sujeito, o Garnier, parece ser um dos principais artífices dessa tentativa de golpe junto com o Bolsonaro. E agora ele quer reverter a situação, quer inverter o jogo. Só que tem uma questão importante, tá? O Alexandre de Moraes já disse que não. Ele não precisa fazer delação, não há necessidade de fazer uma delação. O Garnier, ele teve, né, o Almir Garnier, ele teve a oportunidade de fazer a delação, não aproveitou aquela oportunidade, agora não há mais necessidade que ele faça uma delação, porque as provas são inúmeras e não há mais, assim, menor sentido ter essa delação. Então, se foi uma armação, se tudo isso que foi feito foi uma armação para fazer a cama, para que houvesse uma mudança de rumo nessas investigações e que o Garnier, que é um dos principais envolvidos, pudesse livrar sua barra e tudo mais, na verdade não deu certo, porque agora, né, nessa manhã já foi dito que não vai ser aceito o pedido de delação do Garnier. Então esses são os pontos que eu achei os mais importantes aqui. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Se você tem mais alguma outra dúvida, se você tem mais alguma outra questão, se você viu alguém falando alguma coisa que a gente não abordou aqui, eu peguei aquilo que é o mais comentado, e aí você coloca aqui nos comentários, vai ser importante, tá bom? Não se esqueça do like no vídeo, da sua inscrição no canal, que é muito importante. E eu estava falando para você no começo do vídeo sobre a oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil, ganhar em dólar. Você só vai precisar do seu celular. Você pega o seu celularzinho e aí você pode trabalhar aqui no Brasil ganhando em dólar. A gente deixa esse print sempre aqui para você ver uma prova concreta de que é possível. E vou explicar para você em detalhes sobre isso. É só você clicar no link, é o primeiro link da descrição do vídeo. Entra aqui na descrição, clique no link, que aí você vai saber o que é, vai matar a sua curiosidade aí. Não custa nada, é de graça para você saber o que é, tá bom? Aí depois você toma a iniciativa se você realmente quer desenvolver esse trabalho, se você tem condições para isso e se é a sua cara. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho de várias formas. Você pode ser um membro aqui do canal, dê essa força pra gente, seja membro. Você também pode ser um apoiador do nosso Apoia-se. É também muito importante, nós precisamos atingir a nossa meta no Apoia-se, e você pode ser um apoiador, uma apoiadora, e você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, é o valor que você puder, claro, se você quiser. Então, pense nessa possibilidade de fazer com que a gente continue aqui trabalhando todos os dias, a gente precisa dessa ajuda. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta.